quer curtir. Que vem a música boa, esporte e amizade, aqui no programa Resenha. Olá, mais uma vez você. Seja bem-vindo ao programa Resenha. Venha participar do programa junto com a gente, que hoje recebe mais uma vez super convidados. Eu vou logo apresentando o primeiro aqui, um super nome da música brasileira, essa mundial, Pedro Mariano. Grande prazer recebê-lo aqui no Resenha. Obrigado, obrigado. Vamos para aquele bate-papo gostoso, música, futebol. Sou bom nisso, bora aí. Legal. E recebendo também ele que eu tive o privilégio de conhecer há muitos anos atrás, foi meu companheiro de futebol e hoje ainda milita dentro da bola, o ex-zagueiro, lateral, volante, Ivan Rocha. Ivan, grande prazer estar te recebendo, uma honra estar te recebendo aqui, receber um amigo. Prazer é todo meu, sempre é muito bom bater papo, estar perto de amigos, prazer em revê-lo. É isso aí, e você de casa já percebeu como é que vai ser, né? Então dá um minutinho só, a gente volta com muita resenha. Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Eu te quero é agora e não posso, não vou te esperar. Esse papo de um tempo nunca funcionou. Seu olhar é pra mim um mar bravio, onde arrisco os meus navios, toda vez que deixo cais. É isso aí, já voltamos com a boa música de Pedro Mariano, que mais uma vez aqui quero cumprimentar meus convidados. Aliás, um brinde inicial aqui. Estão me fazendo brindar com Guaraná hoje, mas tudo bem, né? Para receber os amigos vale a pena. Saúde. Pedro, novo trabalho, desde agosto, lançamento já de um novo trabalho. Foi. Resultado de uma turnê que a gente fez no ano passado, pelas capitais brasileiras. Aí lançamos agora, a turnê recomeça em 2015 e uma empreitada única, 25 músicos no palco, uma coisa incrível. Com orquestra. Com orquestra. Sensacional. Aliás, o som e a música tá no DNA, né, Pedro? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tive a sorte de nascer numa... Eu falo isso porque os meus pais não vieram de familiares músicos e artistas, né? E tiveram isso dentro deles. Foi o início de uma geração. Mas poderia ter dado o inverso, né? Eu poderia ter nascido sem a menor aptidão para o negócio, mesmo nascendo numa casa tão rica. E eu tive a sorte de, além de gostar, de ter o dom, de poder estar perto deles e poder absorver tudo isso, digamos assim, 24 horas por dia. E tem sido uma experiência muito grande, muito boa, e representar esse legado é uma responsabilidade, mas é um prazer muito grande também. Acho que Eu imagino. Quem gosta de trabalhar, quem gosta do que faz, quem tem a sorte de trabalhar com o que gosta, ainda ter esse estímulo, esse legado que você representa, poderia ser um fardo, mas não é. É um grande prazer. Que legal. E é isso que é gostoso, né? Fazer aquilo que a gente tem prazer em fazer, Sem né, Ivan? dúvida. É verdade. E na família, você nasceu jogador de futebol ou se tornou um atleta? Na minha família não tem nenhum atleta, tinha muita gente que, meu pai, meu irmão, eles gostavam de jogar futebol, mas ninguém tinha aquela habilidade. E a gente foi jogando, né? Foi jogando de criança e um belo dia lá apareceu por cargas d'água lá, o time do meu bairro foi jogar contra o São Paulo. Eu acabei fazendo... Qual que era o teu bairro? Butantã. E acabei fazendo uma avaliação no jogo, que é muito mais gostoso. Então, assim, eu não tive aquela pressão de ir no dia, fazer aquela avaliação de um monte de jogadores, tentando buscar um lugar ao sol, né? E aí o treinador me convidou para voltar lá
Mas eu já tinha, mais ou menos, já tinha pré-avaliado no jogo. Você então, se lembra quem era o treinador? Lembro, com certeza. Quem Seu era? Celso. Hoje já Você faleceu. foi muito e cedo, tudo. né, pro São Paulo, que foi onde o início da tua carreira, né? Eu fui no São Paulo, eu entrei no São Paulo em 83 e eu fiquei lá 9 anos, até 92. Eu subi todas as categorias de base, fui para a 14 seleção. anos, né? Você tinha em 83? Não, eu tinha 14 13 anos. 13 anos. Fui para a seleção brasileira, em todas as categorias, e fui profissional, graças a Deus deu tudo certo. E depois trilhamos para a Europa, né, que ficamos lá 12 anos. Aliás, Pedro é São Paulino. Sou São Paulino. É, Muito São Paulino. acompanha, Sou fanático, não sou neurótico, não. Sou São Paulino, um bom torcedor. mas acompanha bem o São Paulo. Acompanho o esporte em geral, mas acompanho muito São Paulo. Acho que você se lembra bem desse início de um... eu digo assim, o São Paulo tem uma história linda, né, nos anos de vida do São Paulo, mas acho que essa história mais recente de títulos internacionais começou nessa época aí, né, Ivan? Foi uma época gloriosa. Tele Santana, né? Com o Tele Santana, mas a gente não pode esquecer, eu muito menos, do professor Cilinho, Sem que dúvida. foi aquela alavanca, né, dos menudos, que começou realmente a se destacar Miller, Silas, Pita, Você lembra que Sidney. o São Paulo começou a ser realmente um clube formador? Eu acredito que sim, porque naquela época muitos jogadores da categoria de base tinham a possibilidade, ou pelo menos poderia ter a possibilidade de ser avaliado na equipe profissional, né? E infelizmente não acontece hoje, apesar da estrutura monstruosa que o São Paulo tem. Mas naquela época era muito mais acessível, né? Você tentar chegar ao profissional. Claro que sempre teve muita concorrência, a categoria de base do São Paulo sempre foi muito forte e não tem espaço para todo mundo no profissional, né? Às vezes vai afunilando, eu sempre brinco com os jogadores que eu represento hoje que a categoria de base acaba sendo um cone. Lá em cima entra muita gente, mas aqui embaixo vai sair 2, 3, que é a lapidação normal, né? A competitividade e a situação do dia a dia do jogador, que para chegar a ser profissional é uma situação muito difícil, né? Então é uma profissão diferente, mas ao mesmo tempo acaba sendo muito difícil. Eu quero falar um pouquinho mais de São Paulo com vocês daqui a pouco, porque eu tenho um recado aí para você. Chegou as férias e a chuva deu as caras novamente. E você que vai viajar precisa revisar o seu limpador de para-brisas. E o Bororó vai te ajudar. Dê uma passadinha no Bororó e terá aquele atendimento super especial. Bororó, tudo em acessórios para o seu carro e picapes. Bom, a gente está falando do São Paulo aqui, inevitável falar de São Paulo, né? O Ivan tem uma história grande com o São Paulo, depois nós vamos falar um pouquinho mais do resto da história da tua carreira, também bonita, né? Que jogo para você é memorável do São Paulo? Putz, eu vi muitos, né? Eu vi muitos. Eu sempre busco na memória, assim, uma coisa bem remota. Acho que teve uma final, São Paulo e São José, Campeonato Paulista, que 89. Morumbi, 123, 124 mil pessoas. Eu lembro, aquele mar de gente foi uma coisa que ficou na minha cabeça, eu era bem moleque. Mas eu acho que o primeiro Mundial, por tudo que implicava, né, a adrenalina, o horário, eu fui dormir e acordei para ver o jogo, aí fui para casa de um amigo meu para ver o jogo, aí nós tomamos o primeiro gol, aí a forma como foi feita a virada e tudo mais, ele parecia enredo de filme, né? Era para ser nosso, né? Eu lembro da sensação de acordar no dia seguinte com aquela cara idiota de você, eu sou campeão do mundo e vocês não, né? É verdade. Essa sensação eu não esqueço jamais. E essa jamais. história começou a ser construída no Brasileiro de 91 e na Libertadores 92, É né, verdade. Eu fiquei muito feliz de ser. Eu me senti campeão do mundo, né? Porque na verdade acabei jogando todos os campeonatos, inclusive esse que você nomeou e outros tantos. E depois da Libertadores eu tive uma proposta, acabei não podendo fazer parte desse grupo, porque eu naquela época era titular do time, enfim. Seria um momento único você poder participar de uma situação de mundial. Mas infelizmente, como naquela época não existia a Lei Pelé e a gente tinha que brigar também um pouquinho pela parte financeira e pensar um pouquinho na família, era uma situação contratual de muito mais tempo do que a que eu tinha atualmente, eu tive que optar por ir para a Europa, mas sempre torcendo para os companheiros, que também foi lindo, né? Mas tinha um pedacinho seu no Mundial, né? Eu acredito que sim. Eu penso assim, né? Porque eu fui embora em outubro, foi um mês antes, foi muito rápido como aconteceu a negociação para eu poder ir para a Espanha e
sempre ficou aquele gostinho, né? Falei, puxa, será que não poderia colocar uma cláusula para eu poder jogar e depois voltar? Melhor treinador da história do São Paulo, na opinião de vocês? Putz, Olha, é difícil, né? Eu procuro catalogar 50% para cada um, porque eu também, a primeira chance como profissional, eu tive com o professor Cilinho, então a gente não pode esquecer nunca da primeira oportunidade que nós temos, que eu tive, principalmente porque quem estava jogando era o Dario Pereira, não era qualquer um. Então é uma responsabilidade muito grande. Então ele tirou o Dario para eu jogar. Então a torcida queria bater no Cilinho e em mim, né? Porque como é que vai tirar o Dario Pereira? Não pode. E depois, claro, toda a trajetória vitoriosa que nós tivemos também com o professor Tele também é inesquecível, né? Você acha que o Tele foi um técnico que marcou Eu acho nessa que história? a importância do Tele, eu acho que é dada inclusive pelo próprio Muricy. Ele mesmo diz a importância do Tele. O Tele transformou o São Paulo num clube como um todo, né? Num gestor de atleta, montar uma estrutura para você ser campeão. Ele cuidava da grama, ele dormia no CT. Era um negócio que você falava, gente, ninguém faz isso, entendeu? Ele mandou trocar a grama do Morumbi. Você fala, como trocar a grama do Morumbi? Não, o jogo tem que ser mais rápido, tem que não sei o quê. Ele tinha as paranoias, as maluquices dele lá, mas ele moldou o São Paulo para chegar naqueles 2 títulos mundiais. A impressão que dava é que ele sabia que se a gente mudar a estrutura para ser uma estrutura de time de primeiro mundo, a gente vai conquistar os resultados. E aí a gente fica vendo hoje, por exemplo, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, com tudo que eles vêm conquistando, aí você volta um pouquinho no tempo, eles reestruturaram CT, estádio, toda a estrutura física deles... Eles fizeram o mesmo caminho. Fizeram o mesmo caminho. O que aconteceu? Minas hoje toma conta do futebol. Então isso está tudo junto. Então o Tele estava certo em pensar que ele tinha que mudar o CT, tinha que mudar o tipo de treino, tinha que mudar a parte física, tinha que cuidar do estádio, tudo tinha que falar tudo mais ou menos a mesma coisa para você poder chegar numa estrutura de primeiro mundo. E é engraçado no que você está falando do professor Tele, quando você vai, por exemplo, você fala dessa situação de reestruturar tudo no futebol, que o professor Tele pensava, eu já vou de lá para cá. Eu joguei na Europa e era um futebol totalmente veloz, porque eles molham a grama era diferente. Então, quando eu voltava de férias aqui para o Brasil, eu ia ver alguns jogos, inclusive fui no São Paulo, muitas vezes ver jogo e falava assim, nossa, o futebol está em câmera lenta, o que está acontecendo? O pessoal é muito lento. Então, até hoje o futebol já melhorou muito, está muito mais veloz. Mas daquela época que você jogava no Brasil, jogava na Europa, a velocidade era impressionante a diferença, né? Então, isso ele já tinha, eu acredito que ele já tinha em mente e estava tentando, pelo menos, né, equiparar essas situações para quando você enfrentar um jogador, um time europeu, você não ter tanta dificuldade, né? E esse papo a gente vai terminar daqui a pouco, que era da gente sair por um rápido intervalo, mas antes, você fica com um pouquinho mais aí da gostosa música de Pedro Mariano. De novo me vi ali do seu lado. Vi que esse amor talvez não fosse errado. Depois de tanto, não existiria som se não houvesse um silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Legal, esse é Pedro Mariano. A O vida CD, é né? mesmo assim. Já está aí disponível para você em todas as lojas do Brasil. E essa música que você ouviu agora aí foi em homenagem à nossa produtora Ana Carla Portela, que é sua fã. Eu sei. E gosta de futebol e gosta de pôr gosta. artista para jogar também, né? Em horários super, diria assim, condizentes com a vida notívaga do artista. Agradáveis, Assim, agradáveis. né? Mas tudo bem. Ivan já participou de um desses também, né, Ivan? Participei, como a gente, no caso era ex-profissional, jogamos com o sol um pouquinho mais tranquilo, né? Jogamos um pouquinho mais tarde, já dá para jogar um pouquinho melhor. Mas a grama estava alta também, né? A gama estava alta, a chuteira sumia e a língua aparecia, porque cansa, hein?
E é gostoso a gente relembrar, a gente fala que esses jogos a gente reúne amigos e vai relembrar histórias e tem muita resenha para contar também, Opa. né? Muita resenha. Na verdade, esses jogos, principalmente esses jogos agora de fim de ano, eu já fiz tantos jogos beneficentes esse ano, recusei alguns por compromissos profissionais. E é muito legal, o jogo é legal, mas a resenha depois do jogo é impressionante. Você tentou jogar futebol ou não, Pedro? Não, acho que cantar tava resolvendo a parada já tava tudo certo. Era mais fácil? Eu adoro jogar bola, adoro. Sempre gostei. Nunca fui um cara de me destacar assim, mas eu sempre tive aptidão física, sempre corri muito, sempre tive muito pulmão, sempre aguentei. Então, no final das contas, eu ficava em campo, né? Os caras iam morrendo, caindo e eu ia ficando. Segundo informações, você usa até o frequencímetro dentro de campo, né? Tem que usar, né? Senão o bobo vai que o bobo para, né? Tem que ficar em cima. Pô, eu adoro. Invertendo um pouquinho isso aqui. Ivan tentou cantar já, Ivan? Então, rapaz, eu posso até ter cantado alguma vez no banheiro, mas sinceramente, sendo bem honesto, eu sou bem desafinado, viu? Eu sou muito, assim, eu sou bem eclético, eu só não gosto muito de rock, essas coisas, mas assim, eu gosto muito eu sou mais tranquilo, eu não sou um cara assim nunca fui um cara cara de noite, que foi muito pra noite, eu sou casado, em janeiro eu vou fazer 25 anos de casado, eu sempre fui um cara muito tranquilo. Mas eu nunca Karaokê pode ser que eu tenha me atrevido, sim, mas eu sou bem desafinado. Até eu já cantei em karaokê. Eu sou bem desafinado, sim, mas eu gosto de música. A música é muito legal, muito legal. É bom. Eu acho que a música e o futebol... E tem resenha também. Tem uma resenha grande, sempre, né? Acaba o show, tem resenha pra caramba. São artes, né? Eu entendo que o futebol, o esporte em geral, também é uma arte, né, Pedro? E é coletivo também, né? Eu falo... Eu chamo minha equipe às vezes de time porque você depende muito um do outro, né? Então eu acho que quem alguma vez na vida gostou de fazer parte de algum esporte coletivo entende o que eu estou falando. Você depende muito. O fato de eu estar ali com a luz na minha cara não significa absolutamente nada. Significa que aquele instante eu que estou brilhando. Mas se você não tiver o que está acontecendo, se não tiver o time rodando atrás de você e ajudando e todo mundo se ajudando, o meu trabalho não acontece. É como um camisa 10, um camisa 10 clássico. Você pode até dar o crédito para ele que ele resolveu o jogo, mas se não tiver o carregador de piano protegendo ele, não tiver o zagueiro mandando para a grama a hora que precisa e o goleiro fechando o gol, ele vai fazer o quê? Vai fazer nada, vai ficar só um futebol bonito. E é até legal escutar isso que você está falando, porque a gente entende que você entende um pouco de futebol, porque as pessoas não vê assim. Elas veem que o cara resolveu e que o outro é medíocre, que é grosso e tal, mas esse trabalho escuro as pessoas não conseguem enxergar. E isso é muito importante para o coletivo. E eu quero trazer um outro tema em pauta daqui a pouquinho, que eu tenho que dar mais um recado aí para você de casa. Você já teve o seu carro ou imóvel furtado? Eu já, mas pude contar com um bom atendimento da Casulo Corretora, que representa as maiores seguradoras desse país. Casulo Corretora, a sua segurança e da sua família. Bom, a gente estava falando dessa tua experiência na Europa e eu quero trazer aqui para a discussão a questão do futebol brasileiro. Você está vivendo isso, por um lado, como agente FIFA que é, relação com dirigentes, estrutura do futebol brasileiro e comparado até com outros clubes ou outros países fora da América do Sul, enfim, do Brasil. Nós estamos muito longe ainda de ser um país organizado no futebol ou não é isso? Então, eu acho que até pelas situações de negociação, de oferecer jogador, dessa transição de um jogador para um lado, para outro país, para cá e para lá, eu acho que o Brasil ele tem tudo para ser muito bom. Só que dá a impressão que as pessoas não têm esse interesse que seja uma coisa muito profissional e muito redondinha. Então assim, a gente sofre muito aqui no Brasil, porque assim, lá fora, principalmente na Espanha, que é onde eu joguei 12 anos, o clube, por exemplo, hoje existe ainda isso e não vai, e eu acredito que não vai sumir nunca. O clube, por exemplo, ele fica devendo um jogador. Ficou devendo um jogador 6 meses, 5 meses. A temporada seguinte, automaticamente o clube já cai de divisão. Enquanto ele não saldar a dívida, né? Enquanto ele não saldar a dívida. Inclusive teve tantos problemas lá na Espanha em relação ao pagamento que eles inventaram uma lei que chama lei concursal, que era como você regulariza para você poder.
Mas assim, sempre de uma maneira muito profissional. Então as pessoas, elas procuram andar na linha. Aqui as pessoas A dão a impressão... legislação é mais séria, É mais muito rígida. mais Mas séria. isso no mundo inteiro. Mas isso no mundo inteiro. O problema, o que adianta você escrever uma lei no papel se você não tem ninguém, primeiro, para olhar por essa lei, segundo, para fazer essa lei vigorar e terceiro, para você cobrar que essa lei vigorada e sendo quebrada, que você puna as pessoas. É aí que o tudo Brasil demora, peca. Mas muito. Mas Peca isso muito. em tudo. Isso é no âmbito profissional do futebol, da música, do civil ali na rua, essas pessoas, todo mundo. Esse é o maior problema. Enquanto você não tem isso, esses mecanismos e um ambiente equilibrado nesse sentido, que faça vigorar as leis e punir, enquanto você não tiver educação, você não tem um país. É, exatamente. Você não tem um país. É o ponto de A partida. gente ainda está naquela fase de... A gente está praticando, a gente não é um país. A gente não pode ser considerado um país quando a gente tem todos esses defeitos gigantes. Você falou, né? As pessoas não querem ser profissionais. Porque não sendo profissionais, você consegue desviar, você consegue burlar, exatamente. você consegue pular Tudo é fase. facilitado, né? Tudo é facilitado. Exatamente. E o Brasil, ele foi forjado desde 1500 dentro desses moldes. Ele é assim desde que ele nasceu. E a gente não briga para mudar isso. Aí, então, o que adianta você viver 12 anos na Europa, na Espanha, vir com toda essa bagagem, aí você chega aqui e fala, bem, agora eu vou trabalhar. Aí você se choca com um monte de situações que você se irrita, porque pra você é uma coisa tão natural... E o cara você não que vê, tá errado. E eu que sou errado. Eu estou no entendeu? finalzinho do programa, o meu tempo está estourando, mas eu tenho uma pergunta assim, objetiva aqui, né? E eu quero a visão dos dois. Primeiro, Ivan, você já sofreu isso com relação a dirigentes, por exemplo? Você queria trabalhar direito e um dirigente não te permitir trabalhar? Olha, assim, eu nunca tive a infelicidade disso. Eu nunca tive. Eu não tenho parâmetro para falar em relação a isso. Mas a minha esperança, o meu pensamento é que tomara que não tenha isso, né? Mas infelizmente a gente sabe que existe, mas não consegue comprovar. Eu, por exemplo, eu não consigo comprovar. Você não teve essa... Eu não tive essa infelicidade, mas infelizmente existe. Existe sim, entendeu? E mais hoje em dia no futebol, aqui no Brasil, acontece agora que eu estou do outro lado, a gente vê muita coisa errada, né? E gostaria de ver. Gostaria de ver, né? Pedro, e na música? Te passa por isso também? Não, assim, não dentro exatamente como acontece, porque a gente não tem essa relação, eu não tenho essa relação patronal com ninguém, mas você enxerga muito... Mas para você conseguir, por exemplo... Tem muito atravessador, muito. muito atravessador. E você percebe que, eu estou falando, eu já tive amigos e amigas advogados que trabalham com direito e tudo mais, que já foram a Brasília redigir coisas para organizar, para moralizar a estrutura. E não consegue. Que não é nem escutar. E recebe um telefonema em casa, ameaçando a família e não sei o quê. Você fala assim, em 2014, você fala, não é possível que a gente esteja nessa ainda, entendeu? Esperemos que o Brasil mude e logo, né? Em todos os âmbitos. A gente está falando aqui do programa para cima, falando de música, falando de futebol, mas a gente ainda aborda esse tipo de situação. Não, mas a gente tem que abordar as pessoas. Na verdade... Eu acho que passa muito pelo cidadão. O indivíduo, ele tem que pensar no todo e ele fazer a parte dele. É o que a gente precisa parar de esticar a mão e querer o nosso e começar a arregaçar a manga e fazer o seu. É exatamente isso que você isso. falou. Eu exatamente isso. Adorei a presença de vocês. Gostaria de já deixar um convite para outros programas. Quero contar com a presença de vocês. Pode chamar. Será uma delícia te reencontrar. Será um prazer. Vira e mexe está se vendo por aí, mas como é gostoso bater esse papo, fazer essa resenha aqui. E Pedro, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado, Max. Obrigado mesmo pelo convite. Você já tinha um fã, esse fã duplicou. Obrigado. Tá? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. E numa próxima oportunidade a gente vai estar juntos. Conte comigo sempre. Um abraço. É isso aí. E o resenha vai terminando por aqui, ficando com um pouco mais aí de Pedro Mariano. Som maravilhoso. E a gente tem encontro marcado na próxima semana. Tchau. Simplesmente posso esperar. O quê? Simplesmente posso encontrar qualquer distração. Ruas da cidade, restos de uma feira. Eu tomo um atalho lá só pra te perder.
enquanto olho os aviões. E nada tremeu no ar, não vi nenhum sinal